Pois muito bem, gente, seja muito bem-vindo ao Brasileirão em Números aqui, trazendo os resultados aqui da quarta rodada, caminhando para todos os resultados de todos os jogos, então, para a gente passar a classificação aqui no canal para vocês, tá certo, gente? Então, de antemão aqui, se inscreva no canal, né? Começamos aqui já esse ano 2025 trazendo todos os dados, classificação, onde vai passar o jogo, você tem cortes aqui de vídeos, aqui hoje esse vídeo aqui é o completo, são todos os vídeos, né? Mas você pode acessar então os cortes dos vídeos com cada parte aqui que a gente vai fazer, tá certo? Então, gente, aqui na tela para vocês, primeiro nós vamos falar então sobre os resultados da quarta rodada, que não terminou ainda, tá? Hoje tem um jogo às 21h30, mas tendo em vista o feriadão, eu vou viajar, então não vou fazer esperar o desfecho da rodada para a gente colocar a classificação geral. Então, essa quarta rodada a gente vai estar faltando então o jogo do Cruzeiro e do Bahia, tá? Que foi, talvez você esteja assistindo, já saiu o jogo do Cruzeiro e do Bahia, então você já sabe qual a classificação final dos dois times, tá? Então, começou a rodada aqui terça-feira, Ceará venceu o Vasco 2-1, uma surpresa aqui, né? O Ceará, surpresa não, né? O Ceará ganhando do Grêmio, agora ganhando o Vasco, 6 pontos. O Vasco que perde também tinha 2 vitórias. Na quarta-feira nós tivemos então Botafogo e São Paulo, um jogo muito dinâmico, né? O Botafogo empata em casa, o que é uma surpresa. Tá? Botafogo que era um dos candidatos ao título e o São Paulo buscando a recuperação estava ganhando até o final de 2-1, mas teve um empate, então aqui que eu acho que foi ruim para os dois. E para continuar então a noite desastrosa aqui para o Grêmio, tá? O Mirassol, que é o time que pela primeira vez está na primeira divisão, consegue a sua primeira vitória na história da Série A em cima do Grêmio por 4-1 naturalmente. Tá? O meu time, então, novamente aqui é o time que eu torço, 4-1, cai o treinador Quinteiros, me parece que os jogadores jogaram para perder, para derrubar o treinador, me parece muito isso o primeiro tempo, porque o segundo tempo eles jogaram um pouco, mas você vê claramente sem motivação, sem nada, então o Mirassol aqui então sai da zona de rebaixamento e enfia o Grêmio para a zona de rebaixamento. Tá? A gente vai ver a classificação daqui a pouco. Você pode estar assistindo o corte só dos resultados. Sport Recife 0, Bragantino 1. Então o Sport Recife é outro time que se afunda na zona de rebaixamento, sendo um dos candidatos ao rebaixamento juntamente com o Grêmio. Tá? Sport Recife tem acho que 1 ponto só em 4 jogos. Perde em casa para o Bragantino. E a surpresa da rodada, os dois clássicos da rodada, ao meu ver, Corinthians e Fluminense, 2-0 para o Fluminense, aqui o meu treinador, né, meu ídolo, eu sou o ídolo, né, quer dizer, eu sou ídolo dele, não, eu gosto do trabalho, não tenho ninguém como ídolo, primeiramente, né, mas gosto muito do trabalho do Renato Gaúcho, né, não deu certo no Grêmio ano passado, mas é um cara que para mim tem competência e está mostrando isso aqui no Fluminense, 2-0 ganhando do Corinthians lá na Arena Corinthians, né? Então, o principal surpresa da rodada também, esse resultado do Fluminense fora de casa. E o Internacional aqui, o meu rival, né? Eu que sou gremista, então, o Inter que vinha aqui lutando, e aqui seria um jogo importante, novamente muito importante, lotado não, mas muita gente no estádio torcendo nesse jogo aqui, para o Inter buscar o título brasileiro. E com essa derrota aqui, então, o Palmeiras chega a 10 pontos juntamente com o Flamengo e abre 5 pontos do Inter, o que é um tropeço. E olha só o que é a dinâmica do Campeonato Brasileiro. Agora teremos sábado, então, Internacional e Grêmio, né, os dois times precisando da vitória, Grêmio sem treinador, Internacional precisando recuperar esses pontos perdidos para o Palmeiras em casa. Nossa, grande jogo para assistir nesse sábado, né? Nossa, essa rodada aqui vai estar maravilhosa do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo, no jogo das 9h30, que passou na Globo, 6-0 no Juventude, passeou. O Flamengo já tinha passeado com o Grêmio, né? Eu sou um dos que reclamou, eu reclamei, tá? Acho que foi pênalti aquele lance. Não seria pênalti se o árbitro do VAR tivesse, naquele jogo com o Grêmio, falado que foi a batida do pé, né? Que desviou no zagueiro e daí foi pra mão. Mas eles em nenhum momento citaram isso, eles citaram que ele tava com a mão pra trás e... Cara, tava com a mão pra trás e daí abriu bem na hora que bateu. É incrível isso, mas tipo, tudo bem. Mesmo que desse 3 pênaltis pro Grêmio, o Grêmio ia perder de 5-6-3 pro Flamengo, porque o Flamengo tinha time de sobra pra ganhar. Tanto que mostra isso, ganha de 6-0 do Juventude. E fica complicado aqui, o Flamengo entra num outro patamar de time, tá bom? Santos tem a vitória sem o técnico Caixinha, né? 2-0 em cima do Atlético Mineiro e afunda o Atlético Mineiro, uma crise aqui no Atlético Mineiro, que, cara, praticamente o Atlético Mineiro só jogou contra o Grêmio, né? Jogou bem e o Grêmio só tem 3 pontos porque ganhou aquele jogo do Atlético, não sei de que jeito, então... os dois times aqui afundados também na zona do Z4. E para terminar a noite de ontem, então, foi o jogo
que na verdade determinou o Grêmio na zona do rebaixamento hoje foi esse jogo do Vitória 2, Fortaleza 1. Tá? Faltando o jogo do Cruzeiro e Bahia. Bahia está hoje também, acho que na zona de rebaixamento, mas, né, com o empate ele já sai, pela classificação já sairia, né, dessa zona de rebaixamento. Mas isso aí é um assunto para outro vídeo, outro corte, a não ser que você esteja assistindo integralmente aqui a nossa notícia sobre os resultados dos jogos. Vamos para o próximo corte aqui, para a próxima notícia, que é a classificação no canal do Brasileirão em Números. Pois muito bem, quero trazer para você nesse vídeo a classificação do Brasileiro após quase terminada a quarta rodada, em virtude de feriadão, eu estou fazendo sem o jogo do Bahia e do Cruzeiro, tá? Então, gente, olha só na tela aqui para vocês, Flamengo e Palmeiras, líderes do Brasileirão, candidatos e muito candidatos ao título, como a gente sempre falava antes, né? Palmeiras, Flamengo, Internacional também era colocado como um dos favoritos aqui, e Palmeiras e Flamengo, né? Ao meu ver, né? Internacional, pelo que o Roger tem feito, mas Flamengo e Palmeiras despontam com 4 jogos, 10 pontos. E o Flamengo, então, o saldo de gol não aparece aqui na tela, mas está com saldo de gol muito bom, né? Fez 6-0 no Juventude ontem, então a surpresa é essa. Completando a Libertadores direta aqui, Fluminense e Ceará, né? O Ceará, tudo bem que é início de campeonato, mas fez 7 pontos. Juntamente com o Bragantino, com 7 pontos aqui, coloca seu nome dentro da Libertadores. Então, o que nós temos de surpresa, né? Hoje, Fluminense com 9 pontos, com o treinador Renato Gaúcho, se coloca aí dentro da classificação para a Libertadores, fechando com o Vasco. Apesar da derrota do Vasco para o Ceará, né? Imagina se o Vasco tivesse empatado no mínimo, né? Ou uma vitória, quem sabe colocaria junto com o Fluminense. Então, os 6 primeiros colocados aqui na tela para vocês. Do 7º ao 12º, aquela meiuca ali que basicamente não está preocupado com a segunda parte da tabela, mas também não está tão próximo, né? Mas vem o Juventude com 6 pontos. O Juventude tomou 6-0, né? Tinha 6 pontos, e aí volta para uma realidade dura, né? De ter que batalhar para chegar ao ponto, ao nível daqui a pouco, de poder almejar uma vaga na Libertadores ou a Sul-Americana. Na verdade, a gente sabe que é mais difícil para o Juventude por ser time do interior. E o Mirassol, depois dos 4-1 contra o Grêmio, aqui sobe na tabela, vai para 5 pontos, passa o Internacional no saldo de gols, né? Então hoje o Internacional cai para a 9ª colocação, por isso que o Grenal vai ser muito importante, tanto o Inter quanto o Grêmio precisando da vitória. Botafogo também uma campanha ridícula de início de Campeonato Brasileiro com 5 pontos, tá? Do que se espera do Botafogo lutar pelo título, era outro time candidato ao título. Então com 5 pontos. Fortaleza perde para o Vitória, uma derrota esperada, mas a gente sabe que já está pressionado o treinador do Vitória, do Fortaleza. Perde 4 posições, né? O Inter perdeu 3, o Juventude perdeu 4. 11º colocado Fortaleza. E o Santos com a vitória sai daquela zona da degola, lá da zona do rebaixamento, e fecha a nossa primeira página dos 12 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Continuando aqui para a segunda página, então começa aquela zona de preocupação. Olha o Corinthians de novo. Será que vai ser mais um ano que o Corinthians vai lutar contra o rebaixamento? Pois está perto, 4 pontos, juntamente com o Vitória, que com a vitória de ontem chega a 4. O Cruzeiro não jogou na rodada, joga hoje fora de casa com o Bahia, está com 4 pontos. São Paulo é o último, olha só, São Paulo é o último fora da zona de rebaixamento, é o time da minha esposa, é o meu segundo time depois do Grêmio. E com um empate, se o Bahia empatar, fizer 4 pontos, eu acredito que o São Paulo entre na zona de rebaixamento, ou uma vitória do Bahia. Então veja, nós podemos ter ao final da rodada hoje à noite, dependendo do resultado, Bahia e Cruzeiro, nós podemos ter Grêmio, São Paulo, Atlético Mineiro e Sport na zona de rebaixamento. Olha só o que a gente traz. Lembrando que São Paulo é São Paulo, né? São Paulo e Flamengo são os únicos times que nunca caíram para a segunda divisão. Então, essa é a classificação do Campeonato Brasileiro, trazendo para vocês aqui no canal. Tá certo? Então, a gente vai fazer o corte aqui. Você que está no completo, a gente vai falar agora dos próximos jogos da 5ª rodada para você saber. Tá certo? Um grande abraço e se inscreva aqui no Brasileirão em Números. Pois muito bem, eu trago aqui para vocês inscritos no canal o Brasileirão em Números, aqui é a 5ª rodada. Tá? Então a 5ª rodada nesse final de semana começa no sábado. Corinthians e Sport, jogo aqui importantíssimo para o Corinthians, se não quer flertar com a zona de rebaixamento, já que está com 4 pontos, o Sport é o Lanterna. Então jogo do Corinthians contra o Lanterna, cara, um jogo bom de assistir aí sábado às 4 da tarde. Vasco e Flamengo, clássico carioca, também às 18h30, um jogo muito interessante de assistir. Vasco também com 6 pontos, Flamengo com 10, Flamengo querendo manter a liderança, querendo ganhar, né? E o Flamengo está patrolando seus adversários, patrolou o Grêmio, patrolou o Juventude também, né? Então, nesse sentido aí,
um jogo que vai ser também muito bom. Dois jogos, todos os jogos brasileiros aqui parecem tão bem interessantes de assistir. Grenal, né, aqui no Rio Grande do Sul, Grenal às 9 horas da noite de sábado, um sábado aqui para marcar o Rio Grande do Sul, Grêmio querendo sair da zona de rebaixamento, Internacional que perdeu para o Palmeiras querendo recuperar o terreno perdido. Juventude aqui pega o Mirassol deu uma respirada, ganhou, fez saldo de gols, está com 5 pontos, Juventude com 6 pontos, precisando se recuperar de uma goleada. Então, olha, um time que vem de goleada e um time que precisa se recuperar da goleada, Juventude e Mirassol aqui no domingo às 11 da manhã. O São Paulo, então, recebe o Santos que deu uma aliviada aqui, uma respirada, né? E possivelmente, talvez, o São Paulo esteja na zona do rebaixamento. Eu gravei agora, faltava o jogo do Bahia, então, se o Bahia aqui ganhou, o São Paulo tem que sair da zona de rebaixamento contra o Santos, um clássico paulista. Isso no domingo, às 16 horas, né? Domingo, ainda às 16 horas, temos o Atlético Mineiro e Botafogo, um jogo também onde o Botafogo já não entrega um campeonato legal de início, e o Atlético Mineiro está afundado aí no Z4, precisa muito da vitória, então os dois times buscando a vitória. E às 6h30 da tarde, então o jogo das 6h30, Fluminense e Vitória. É o Vitória que saiu da zona de rebaixamento, Fluminense aqui brigando pelas primeiras posições, torcendo por um tropeço tanto do Flamengo quanto do Palmeiras para conseguir ganhar em casa e chegar na liderança. É possível? É. Será que vai acontecer? E às 18h30 também, Fortaleza e Palmeiras. O Palmeiras vai a Fortaleza aqui, né, vai no Ceará, e vai tentar buscar e manter ou passar a liderança do Flamengo. Então, torcendo por um tropeço do Flamengo e uma vitória sobre o Fortaleza fora de casa. O Red Bull aqui enfrenta o Cruzeiro em casa. O Cruzeiro jogava contra o Bahia, né? Lembrando que o Cruzeiro tem 4 pontos, está numa situação difícil, não sei como foi a questão contra o Bahia, dependendo como foi, vai jogar fora de casa aí pressionado, né? Precisando de vitória também. E o Red Bull aqui tem feito uma campanha mediana, né? Não conseguiu uma vitória aqui importante fora de casa na última partida. E por final, aqui na segunda-feira, então às 20 horas, nós teremos Bahia e Ceará para fechar a rodada. Então o Bahia aí e Ceará fechando a rodada do Campeonato Brasileiro, tá certo, gente? Então vamos continuar aqui agora com aonde vai passar os jogos no Campeonato Brasileiro do Rede Globo, Premier. Vamos ver agora. Bom, gente, então para mostrar aqui para vocês onde vai passar os jogos da quinta rodada do Campeonato Brasileiro, principalmente se vai passar no Premier, se vai passar na Globo, qual canal que você pode assistir, né? Temos agora a possibilidade de 3 jogos por rodada de graça aí para você assistir. De graça, o Prime não, né? O Prime você tem que ter a Prime Videos, mas tipo, é de graça dentro do pacote normal, sem ter que pagar mais nada além do Prime, assinatura lá anual que você faz ou mensal de R$14, tá? Mas vamos lá, então, gente, olha, o primeiro jogo que nós temos será no dia 19 de abril, Corinthians Sport, na Neoquímica Arena, que é só no Premier. Depois, às 18h30, então, no sábado, teremos ao vivo Vasco e Flamengo, tá? No Prime Videos. Então, você que tem assinatura Prime Videos pode assistir, por isso está de azul aqui, né? Às 18h30, Vasco e Flamengo. Primeiro jogo que a gente tem aí em canal semi-aberto, vamos dizer assim, tá? Em canal aberto, então, às 21 horas não é canal aberto, é Grêmio Internacional, vai passar apenas na Sport TV e Premier. E domingo, né, dia 20 de abril, nós temos Juventude e Mirassol no Premier às 11 da manhã. Às 4 da tarde, os jogos da Rede Globo. Então, São Paulo e Santos vai ser o clássico que vai passar na Rede Globo. E Atlético Mineiro e Botafogo. Os dois jogos da Rede Globo de domingo às 16 horas. Às 18h30, nós temos Fluminense e Vitória, apenas no Premier. E às 18h30, nós temos o jogo aberto. Então, esse é o segundo jogo aberto, terceiro jogo aberto que a gente tem, né? Que é o da Record Cazé TV, tá? Que vai passar na TV Record e também no YouTube, no Cazé TV, gratuitamente, que é o Fortaleza e Palmeiras. Então, jogaço pra gente assistir aqui o Palmeiras em busca da liderança. E às 20h30 nós teremos Red Bull e Cruzeiro, que também é na Premier. E na segunda-feira, o último jogo, fechando a rodada às 20 horas, Bahia e Ceará, também passará na Premier e no Sport TV. Então, aqui trazendo para vocês, você que não tem assinatura de nada, domingo às 16 horas, São Paulo e Santos e Atlético e Botafogo. E no mesmo domingo, às 18h30, no Cazé TV, Fortaleza e Palmeiras. Aí estão os jogos para você assistir, tá certo? Um grande abraço, se inscreve no canal Brasileirão em Números. Para tudo, não deixe esse vídeo antes de se inscrever no canal aqui abaixo.
clique nesse botão, se inscreva, venha fazer parte da família Mister M dos concursos e também assista a um dos vídeos aqui abaixo, à direita, né? À direita aqui também, que o YouTube indica para você que deve ser um vídeo muito bom aqui que eu gravei com todo o carinho para você, meu amigo concurseiro. Vem fazer parte da família Mister M dos concursos.